Falar sobre o bairro judeu dentro dos muros de Jerusalém não é mais uma descrição urbana meramente inocente ou um rótulo passageiro encontrado em livros de geografia. Ele evoluiu para um projeto político totalmente desenvolvido com o objetivo de remodelar a memória e o local simultaneamente. Desde a Guerra de Junho de 1967, o que ocorreu em Harat al-Sharaf não foi simplesmente uma reconstrução após a destruição, mas sim uma forma de engenharia forçada da história. As casas palestinas foram demolidas às pressas, as terras foram confiscadas e, em seu lugar, foi instalada uma nova narrativa, apresentada aos turistas e visitantes como a única verdade legítima entre os mapas antigos que revelam os bairros originais, os documentos otomanos que confirmam o status de Waqf de Al-Burak e as escavadeiras que destruíram centenas de casas em apenas algumas horas. Juntamente com a sinalização turística que descreve o bairro judeu expandido, agora nos deparamos com um mito político construído sobre as ruínas da realidade. Neste vídeo, vamos nos aprofundar juntos nos detalhes de Harat al-Sharaf, desde sua propriedade árabe antes da Nakba, passando pelos bulldozers de 1967 até a fabricação do bairro judeu expandido como uma fachada ideológica e turística, culminando em Mea Shayarim, o bairro que é divulgado pela mídia como o mais perigoso de Jerusalém. Portanto, fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo mais recente. A Cidade Velha de Jerusalém não é apenas uma cidade cercada por muros. É um espelho que reflete uma longa história de entrelaçamento religioso e civilizacional. As identidades islâmica, cristã, judaica e armênia se cruzam em um único mosaico. Embora esses 4 bairros possam parecer geograficamente adjacentes em um layout aparentemente harmonioso, cada um carrega sua própria memória distinta, testemunhando uma luta prolongada pela soberania, identidade e narrativa histórica. O bairro muçulmano é o maior em área e o mais densamente povoado. É considerado o coração pulsante de Jerusalém, pois engloba a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, formando um centro espiritual para toda a nação islâmica, não apenas na Palestina, mas em todo o mundo islâmico. Com seus mercados lotados e becos estreitos, esse bairro é um testemunho vivo da vitalidade da comunidade palestina de Jerusalém e de sua profunda ligação com seus locais sagrados. É também o bairro mais visado por projetos de assentamento que buscam alterar seu caráter demográfico. O bairro cristão, por outro lado, incorpora a dimensão espiritual do mundo cristão em geral. Em seu centro está a Igreja do Santo Sepulcro, onde os cristãos acreditam que Jesus Cristo foi crucificado, enterrado e ressuscitado. Por esse motivo, o bairro se tornou um destino para milhões de peregrinos todos os anos e um lar para tradições religiosas profundamente enraizadas na memória cristã desde os primeiros séculos e continua sendo um dos símbolos mais proeminentes da identidade cristã global ligada a Jerusalém como uma cidade sagrada compartilhada. O Armenian Quarter, por sua vez, é o menor dos 4 em termos de área. No entanto, o mais distinto em termos de identidade é guardado pela Catedral de São Tiago, que abriga relíquias sagradas e carrega um imenso significado simbólico para a comunidade armênia que se estabeleceu em Jerusalém durante os primeiros séculos do cristianismo. Os direitos dos armênios foram garantidos pelo Ahad do califa Umar ibn al-Khattab, um acordo que continua a ser citado como evidência histórica de tolerância e proteção do pluralismo na cidade. Quanto ao bairro judeu, como é definido hoje, sua história é totalmente diferente. A área promovida como um bairro judeu histórico era, na verdade, o Harat al-Sharaf palestino, cujos moradores foram deslocados à força após a ocupação de 1967. As autoridades de ocupação demoliram casas palestinas e apagaram os marcos do bairro marroquino adjacente ao muro de Al-Barak, substituindo-os pelo bairro judeu contemporâneo. Esse processo não foi a restauração da história, mas sim a fabricação de uma nova memória urbana projetada para consolidar uma narrativa de colonização que obscurece a realidade da população indígena e transforma o bairro em uma fachada turística. Servindo ao projeto sionista no coração da Cidade Velha de Jerusalém,
Harat al-Sharaf surgiu ao longo dos séculos como um dos bairros árabes mais antigos da Cidade Velha. Seu nome estava intimamente associado à família palestina al-Sharaf, que habitava a área e preservou seu caráter árabe e islâmico. Geração após geração, becos estreitos, mesquitas e zawaias formaram um tecido civilizacional integrado que refletia uma autêntica presença palestina dentro dos muros da cidade. Até o início do século XX, a propriedade judaica em Harat al-Sharaf permaneceu extremamente limitada, com casas de propriedade judaica representando não mais do que 4% do total. Esse fato refuta diretamente as reivindicações sionistas posteriores que tentaram retratar o bairro como um centro de presença judaica profundamente enraizada. Após a Nakba de 1948, os poucos judeus que residiam lá se retiraram, deixando o bairro sob administração jordaniana, que continuou até 1967. Durante esse período, os residentes palestinos mantiveram suas vidas normais, apesar das crises políticas que cercavam a cidade. No entanto, a Guerra de 1967 marcou um ponto de virada trágico na história do bairro. Em questão de dias, as forças israelenses invadiram a área e emitiram ordens de evacuação. Mais de 3.000 palestinos foram expulsos à força de suas casas, que foram sistematicamente demolidas. O objetivo não era a melhoria urbana ou o desenvolvimento de infraestrutura, mas como a ocupação tentou reivindicar. Em vez disso, o objetivo fundamental era a reconstrução da identidade de Jerusalém por meio do apagamento de todo um bairro árabe e sua transformação no que hoje é chamado de bairro judeu. No canto sudeste da Cidade Velha de Jerusalém, nas imediações do Muro de Al-Barak, ficava por muitos séculos o bairro marroquino, Harat al-Maghriba. Esse bairro foi fundado em 1193 d.C. por Al-Malik al-Afdal, filho de Salah al-Din al-Ayyubi, como um waqf islâmico dedicado a receber os recém-chegados das terras do Magrebe. Ao longo dos séculos, o bairro evoluiu para um marco civilizacional totalmente integrado, com casas bem agrupadas em vielas estreitas e vibrantes ao lado da mesquita Al-Burak, da escola Al-Afdalia, de alojamentos sufis e de instituições de caridade que atendiam tanto os moradores quanto os visitantes. Assim, o Harat al-Maghriba se tornou um símbolo poderoso da conexão histórica entre Jerusalém e o Magrebe e uma característica proeminente na memória coletiva muçulmana ao longo das gerações. No entanto, esse patrimônio profundamente enraizado não sobreviveu ao revés de Nakba em 1967. Em uma única noite, o quarter foi reduzido a ruínas. Na noite de 11 de junho, menos de uma semana após a ocupação de Jerusalém Oriental, os moradores ficaram chocados com as ordens urgentes de evacuação que os obrigavam a deixar suas casas em questão de horas. Não lhes foi dado tempo suficiente para reunir seus pertences ou se despedir das casas que abrigaram sucessivas gerações. Em pouco tempo, as escavadeiras começaram a demolir mais de 138 estruturas históricas, incluindo casas de famílias ancestrais, mesquitas históricas e záwias de valor religioso e arquitetônico imensurável. Com esse ato, o bairro marroquino foi apagado do mapa, substituído por uma vasta praça aberta designada para o controle israelense sobre a Al-Barak Plaza, a qual a ocupação se refere como Muro das Lamentações. O objetivo dessa destruição abrangente foi muito além da mera expansão de um espaço para o culto judaico. Isso constituiu uma etapa estratégica com o objetivo de remodelar a paisagem urbana de Jerusalém e apagar uma identidade islâmica que estava profundamente enraizada na cidade há 8 séculos. A ocupação israelense busca apresentar o que hoje é conhecido como bairro judeu em Jerusalém como uma extensão histórica natural de uma autêntica presença judaica na Cidade Velha. Esse retrato se baseia em uma narrativa sionista que tenta transformar o local em evidência física do chamado templo e de uma memória ininterrupta que remonta a milhares de anos. No entanto, estudos históricos e pesquisas de campo revelam um quadro que está totalmente em desacordo com essa narrativa oficial. O historiador palestino Nazmi al-Jurbi explica que a presença judaica na Cidade Velha não estava profundamente enraizada nem era contínua, como afirma a ocupação. Em vez disso, era uma presença esporádica que não se tornou claramente visível até depois do século XIII, confinado a uma área limitada, mais tarde conhecida como bairro judeu. Mesmo assim, essa presença permaneceu marginal.
Os residentes judeus dependiam em grande parte do aluguel de casas de proprietários palestinos, muçulmanos e cristãos, e sua propriedade real constituía apenas uma fração muito pequena dos imóveis. As próprias figuras expõem a escala de distorção. Antes de 1948, a propriedade judaica não ultrapassava 0,6% do total de propriedades na Cidade Velha. Isso significa que o que é promovido como raízes históricas amplas nada mais é do que um exagero sem fundamento. Após a Guerra de 1967, no entanto, a paisagem foi radicalmente alterada por meio de demolições sistemáticas e confiscos forçados que afetaram bairros inteiros, fazendo com que o controle judaico das propriedades saltasse para aproximadamente 18%. Esse aumento não foi resultado de uma progressão histórica natural, mas sim de políticas de ocupação impostas pela força. A ocupação não se limitou ao confisco de propriedades. Além disso, foi além, reformulando o espaço urbano da área. 3 mesquitas foram demolidas e seus locais incorporados ao novo projeto do bairro judeu, que também incluiu a reconstrução ou o estabelecimento de 8 sinagogas ao lado de mercados e hospitais que perderam sua identidade original. Por meio dessa transformação deliberada, a área do bairro se expandiu de apenas 20 dunhams antes de 1967 para aproximadamente 120 dunhams, 6 vezes o tamanho original. Al-Jubeir também destaca que as sinagogas e escolas judaicas mais antigas, construídas em períodos anteriores, não apresentavam nenhum estilo arquitetônico judaico distinto. Em vez disso, eles foram construídos de acordo com os padrões arquitetônicos islâmicos predominantes em Jerusalém, refletindo a integração arquitetônica em vez de uma presença demográfica profundamente enraizada. Além disso, a maioria dessas instituições não foi estabelecida em terras de propriedade de judeus, mas sim em casas alugadas ou em terrenos menores. Enquanto a ocupação tenta transformar o Quarter em um destino turístico que reforça sua narrativa e oculta o passado árabe e islâmico, a realidade no local permanece muito mais clara. Mais de 90% dos moradores da cidade antiga ainda são palestinos, e o que resta das propriedades do bairro judeu nada mais é do que o resultado direto do deslocamento forçado e das políticas de assentamento. Nos arredores da Cidade Velha de Jerusalém, além de suas muralhas históricas, o bairro de Mea Sherem foi estabelecido em 1874 como um dos primeiros bairros judeus construídos fora da Cidade Velha. O objetivo não era criar uma área residencial comum, mas sim um espaço social fechado, projetado para abrigar uma comunidade Haredi profundamente religiosa, na qual a vida cotidiana está tão profundamente entrelaçada com a religião que separar as duas coisas se torna quase impossível. As ruas de Macharim se assemelham a um labirinto estreito repleto de pequenas lojas que vendem livros religiosos e roupas pretas tradicionais. Nas entradas, placas proeminentes se erguem como portões de advertência, escritas em hebraico, inglês e yiddish, exigindo que os visitantes cumpram as leis de modéstia, mangas compridas para as mulheres, saias modestas, cabelos, coberturas para a cabeça e evitar qualquer exibição de moda moderna. Essas restrições vão além do vestuário e incluem uma proibição estrita de fotografar e proibir o tráfego de veículos aos sábados, pois esses atos são considerados uma violação direta da santidade do sábado. Essa atmosfera levou o bairro a ser retratado na mídia ocidental e árabe como um dos bairros mais perigosos de Jerusalém. Manchetes sensacionalistas em vídeos do YouTube e narrativas jornalísticas aproveitaram incidentes isolados, como arremesso de pedras ou confrontos com turistas tirando fotos, e os apresentaram como se fossem a norma. Na realidade, a vida dentro de Mea Sherem é muito mais complexa. A maioria dos residentes vive em isolamento voluntário, profundamente ligada ao seu mundo tradicional, e não busca o confronto com os outros, desde que as pessoas de fora respeitem os limites e os códigos sociais do bairro. No coração de Mea Shearim, o bairro Haredi fechado de Jerusalém, surgiu um movimento altamente polêmico, conhecido como Niturai Karta, que significa guardiões da cidade em aramaico. Diferentemente de outros grupos Haredi que se limitam ao isolamento social, o Neturei Karta adotou uma postura política religiosa radical, com a rejeição total do projeto sionista em sua essência. Para eles, o estabelecimento do Estado de Israel antes da chegada do Messias esperado constitui um grave pecado religioso, pois o retorno à Terra Prometida, na crença deles, deve ocorrer não por vontade humana,
mas por decreto divino no final dos tempos. Essa ideologia se manifestou em cenas públicas marcantes. Enquanto a bandeira israelense é hasteada na maior parte da cidade, os membros da Natura Carta Ra hasteiam a bandeira palestina durante suas marchas e participam de manifestações contra a ocupação, o que os coloca em repetidos confrontos com a polícia israelense. Sua presença em Mea Sherem serve como um lembrete de que o bairro não é um bloco fechado monolítico, mas sim um mosaico de correntes Haredi. Alguns se limitam à retirada cultural e social, enquanto outros, como Niture Carta, adotam uma posição política e ideológica abertamente anti-sionista, rejeitando o reconhecimento da legitimidade do Estado. A colonização judaica em Jerusalém não começou repentinamente após 1967. Em vez disso, suas raízes remontam ao século XIX, quando dinheiro e ideologia se cruzaram na formação de seus primeiros fundamentos. Em 1827, o rico filantropo judeu-britânico Moses Montefiore chegou a Jerusalém e desempenhou um papel importante na melhoria das condições dos judeus pobres da cidade. Em 1856, ele construiu os primeiros abrigos fora dos muros da Cidade Velha, abrindo a porta para a ideia de sair da Cidade Velha e estabelecer novos bairros. Mais tarde, surgiu o pensador Zvi Hirsch Kalischer, que em seu livro Seeking Zion, Buscando Sião, pediu o estabelecimento de um Estado judeu por meio da ação humana, em vez de esperar pelo Messias. Esse apelo abriu caminho para a transformação de um conceito religioso em um projeto político e econômico. Essa mudança encontrou seu maior apoio na família Rothschild, que injetou milhões de libras esterlinas em empreendimentos agrícolas e de colonização, tanto que se diz que eles gastaram mais de 6,5 milhões de libras para construir a infraestrutura do sonho sionista. Embora o Estado otomano tenha tentado mais tarde restringir a propriedade de terras por judeus, a corrupção administrativa e o suborno abriram as portas para transações de compra duvidosas, concedendo assentamentos de falsa legitimidade por meio de contratos e intermediários. Esses acordos, posteriormente documentados como propriedade legal, tornaram-se um dos pilares sobre os quais a narrativa sionista em Jerusalém foi construída, usando dinheiro e influência para justificar uma nova realidade colonial. Se a noção de perigo em Machirim for reduzida a comportamentos sociais limitados, como a rejeição de fotografias ou atritos ocasionais com pessoas de fora, o perigo real enfrentado por Jerusalém vai muito além desses detalhes e atinge as profundezas da política demográfica. Aqui não estamos falando de uma pedra atirada em uma rua estreita, mas de um projeto abrangente de engenharia populacional que está sendo implementado no local, passo a passo, em bairros como Silwan, Jabal al-Mukabr e Ras al-Amud. Cenas de avisos de despejo são repetidamente encenadas. As famílias palestinas são forçadas a deixar suas casas sob o pretexto de propriedade histórica ou por meio de decisões judiciais politizadas, enquanto essas casas são imediatamente transferidas para organizações de colonos, como a Ateret Kohanim. Ao mesmo tempo, surgem novos assentamentos, como Naf Zion, em Jabal al-Mukabr, e Maal Estim, em Ras al-Amud, rompendo a continuidade do tecido urbano palestino e impondo uma nova realidade no mapa. Assim, o perigo é transformado de uma questão de tensão social em um projeto político sistemático que altera a identidade de Jerusalém e redesenha suas fronteiras demográficas e religiosas. A luta aqui não é por uma placa de modéstia ou pela câmera de um turista, mas pelo destino de uma cidade inteira que está sendo remodelada de acordo com os equilíbrios de poder e a expansão dos assentamentos. Concluindo, Jerusalém não é apenas uma cidade sagrada, é um campo de batalha pela memória e pela soberania. O perigo real não está em um único bairro, mas em um projeto de assentamento que busca remodelar à força a paisagem da cidade, longe das verdades da história. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de acompanhar todo o nosso conteúdo mais recente, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para ficar atualizado com todas as novidades.